Ó, rapaz, deixa eu falar um negócio pra você. Ser burro é bom demais. Mas assim, depende também. Porque ser burro é bom dependendo do nível de autoconsciência da própria burrice que você tem. Porque ser burro por ser burro, todo mundo é burro em alguma medida. A diferença existem tipos diferentes de inteligências e ignorâncias. Eu vou trocar frequentemente a palavra burrice e ignorância, porque é isso que eu quero dizer com burrice, tá? Ser ignorante a respeito de algum assunto, ou a respeito de alguma coisa. Existem diferentes tipos de inteligência, existem também diferentes tipos de ignorância. E também existem diferentes tipos de consciência ou autoconsciência a respeito do quanto eu não sei, ou do quão ignorante eu sou, e do quanto inteligente ou não eu sou, enfim. Para explicar bem isso, tem um negócio chamado efeito Dunning-Kruger. E é muito interessante, cara. Eu usei o efeito Dunning-Kruger esses dias para explicar uma determinada situação, para gravar um determinado vídeo, inclusive sobre a música Barbinha do Papai, que viralizou, né? Que é da igreja que eu faço parte, onde eu sirvo como pastor. O Marco gosta quando eu falo assim. E aí, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Alecast. E agora estamos no YouTube. Estamos no Spotify também, se você continua no Spotify, mas estamos em vídeo agora. Quem diria, né? Quem acompanhou o Alecast lá desde 2020, que se lembra que eu gravava com meu celular dentro do guarda-roupa, lá em Campo Grande. Agora nós estamos em Nárnia. Agora nós estamos também no YouTube. Se inscreva nesse canal. A gente vai postar Alecasts aqui agora e muitos outros conteúdos, muitos outros quadros dentro do Alecast também. E a gente partilhar dessas reflexões de poesia e de ensino também, como vocês estão acostumados no Alecast. Curta esse vídeo para que o YouTube recomende ele para outras pessoas e compartilhe se você achar esse conteúdo legal. E o que é o efeito Dunning-Kruger? É a partir disso que eu quero construir o que a gente vai falar. O efeito Dunning-Kruger, ele se deu quando dois estudiosos lá, cujos sobrenomes são Dunning e Kruger, foi em 95, eles começaram a observar um caso de uns caras, ou um cara, não lembro, mas enfim, ele foi assaltar um banco. Esse cara foi assaltar um banco sem nenhum disfarce. Ele foi assaltar um banco com a cara limpa e ele sorriu para as câmeras enquanto ele fazia esse assalto nesse banco. E quando ele foi obviamente pego, quando ele foi obviamente preso, ele falou assim, mas como assim? Como assim que vocês estavam me vendo? Como assim vocês estavam me enxergando? Eu não estava invisível? E quando o pessoal foi entender o que ele estava querendo dizer, é que alguém tinha ensinado para ele que, assim como o limão, sabe aquele experimento do limão, onde o sumo do limão forma uma tinta invisível, que só pode ser vista quando você passa o ferro de passar por cima, que daí aparece lá no papel, o sumo de limão queima e aparece lá o que está escrito? Alguém tinha dito para ele que se ele passasse suco de limão na cara, ele ficaria invisível para as câmeras. Cara, olha como ser burro é bom. O cara foi feliz assaltar um banco. Pelo amor de Deus, velho, é muito bom. Só que daí o Dunning e o Kruger, eles ficaram tão embasbacados com a confiança com a qual o rapaz foi assaltar o banco, que eles começaram a estudar. Ele falou assim, cara, deve ter algum fator psicológico. E eles começaram a estudar a relação entre o nível de confiança para você fazer ou falar a respeito de determinado assunto e o tanto de conhecimento que você tem sobre ele. E daí o que aconteceu? Eles criaram um gráfico muito interessante. Nesse gráfico você tem a coluna Y, que é a coluna vertical, e a coluna X, que é a coluna horizontal. Então, na vertical a gente tem um nível de confiança que a pessoa age ou fala a respeito de determinado assunto. Na coluna horizontal, no X, no eixo X, você tem o nível de conhecimento, a quantidade de conhecimento a respeito de determinado assunto. E o gráfico, ele forma uma curva que é mais ou menos assim, que está aqui no 0,0, aí ele sobe, tem um pico aqui, e depois ele tem um vale, e depois ele começa a estabilizar. O que é isso? A tendência que eles descobriram é, quando uma pessoa ela aprende pouco sobre determinado assunto, então ela tem pouco conhecimento, então ela está aqui no eixo X, ela avançou pouco. A tendência que existe é que ela fale com muita confiança a respeito desse determinado assunto. E esse pico aqui que se constrói no gráfico é chamado de pico da ignorância. Não é o pico dos marins, não é o
pico das agulhas negras é o pico da ignorância. Por que o pico da ignorância? Porque você sabe muito pouco sobre determinado assunto e ao mesmo tempo você fala com muita confiança e a razão disso acontecer é que você sabe tão pouco sobre o assunto que você não sabe ainda o tanto que não sabe. Você é ignorante a respeito da própria ignorância. Deixa eu te falar, isso é bom demais. Véio. Você ser tão ignorante que você é ignorante a respeito da própria ignorância, ou seja, você não sabe o tanto que não sabe, é muito bom. E a internet está recheada de pessoas assim, porque elas falam o que vem na cabeça com toda a confiança do mundo e quem passa raiva é você. Não são elas estão felizes em suas casas, elas estão felizes em seus habitats naturais. Quem passa raiva é você lendo o comentário, você que é ciente a respeito da própria ignorância, você fica assim, cara, é impossível que alguém gravou um vídeo assim. É impossível que alguém fez esse comentário. Porque quanto mais conscientes a gente começa a ficar... Na verdade, quanto mais você aprende sobre determinado assunto, você começa a ver, cara, eu acho que eu preciso ser mais humilde na hora de falar. Ou não também. Você pode aprender sobre determinado assunto e se manter arrogante ainda assim. Não é um delimitador saber muito sobre alguma coisa, é se portar com humildade. Mas existe uma relação, existe uma correlação entre essas coisas. E eu queria abordar dois fatores aqui, na verdade dois casos dentro disso que a gente está falando. Primeiro é esse, da pessoa que fala com muita confiança a respeito de um assunto que desconhece. E cara, nós estamos cercados de pessoas assim. E aqueles que sabem alguma coisa e se calam, também estão errados, porque estão sendo reféns dos burros, estão sendo reféns dos ignorantes, porque os ignorantes falam com mais confiança. Então são dois extremos, aquele que fala com muita confiança de alguma coisa que não sabe, e aquele que sabe muito sobre determinada coisa, mas também é ciente do tanto que não sabe, e acaba não compartilhando aquilo que poderia promover ou partilhar de alguma sabedoria com outras pessoas. Inclusive, o Luan, ele postou uma coisa hoje no Instagram, uma frase de Schopenhauer, que é a seguinte: quanto menos inteligente um homem é, menos misteriosa lhe parece a existência. Tem tudo a ver com o que a gente está falando, porque é claro que menos misteriosa lhe parece a existência, porque ele nem sabe o quanto de mistério existe na existência, o quanto de mistério que existe na criação, o quanto de coisa ainda há para se aprender. O Luan continua, agora ele escrevendo, ele fala o seguinte: é profundamente injusto julgar as pessoas pela sua capacidade cognitiva. Sim. Entretanto, o fato é que a ignorância não deve ser aplaudida nem confundida com humildade. Pelo contrário, quando há possibilidade de se afastar dela e a pessoa não faz, incorre em orgulho. Iogurte não, orgulho. Então não é, nossa, agora os comentários da internet só tem que ser feitos por especialistas. É claro que não. Senão as pessoas só poderiam comentar a respeito de assuntos muito específicos. Não, agora as pessoas têm que estudar para comentar no Instagram. Agora... Não, é justamente, se existe a possibilidade de que você saia da ignorância e você desperdice essa oportunidade, você é orgulhoso. Você é orgulhoso a respeito da sua própria ignorância. Mas se você sabe sobre determinado assunto e você, sei lá, porque você tem baixa autoestima ou porque você não quer correr o risco de errar, mesmo sabendo o básico, ou mesmo sabendo uma quantidade considerável de coisas, você também incorre em orgulho. Porque você está privando as pessoas que são ignorantes de uma centelha de curiosidade, de uma centelha de sabedoria, de uma faísca que poderia livrar elas dessa ignorância mórbida e absurda na qual elas estão mergulhadas. E assim, você pela sua inteligência, eu pela minha, a gente não é salvador de ninguém. Porque à medida que nos tornamos autoconscientes, com a graça de Deus, a gente também começa a ser cada vez mais autoconsciente das áreas onde a gente é uma porta completa. Meus amigos são plenamente conscientes da incrível capacidade que eu tenho de ser muito bom em determinadas coisas e, assim, menos do que horrível em outras. Eu, esses dias atrás, comecei a estudar umas coisas novas. Eu voltei a estudar coisas difíceis, na realidade. E difíceis para mim, pode ser fácil para outras pessoas. Mas o que acontece é que eu me senti ignorante de novo. Eu estava há tanto tempo sem estudar uma coisa que fosse desafiadora para mim, que talvez eu tivesse com aquele sentimento de que acho que eu sei o que eu preciso,
Sabe, esse desconhecimento do mistério da existência, do tanto de coisa que ainda tem para aprender, do tanto de perspectivas que ainda há para se ver, do tanto de conversas que ainda se pode ter e aprender coisas novas. Então, quando eu sentei e me senti ignorante, cara, eu me senti tão bem. Falei, meu Deus, como é bom, como é bom. E também identificando em mim o medo de partilhar o que eu já sei. Então tem coisas com as quais eu poderia cooperar com alguém, eu poderia contribuir de alguma forma. E eu não me considero expert em nada, verdadeiramente em nada, assim. Mas o medo de colocar a cara a tapa, porque achar que eu tô falando para pessoas, sei lá, as pessoas que sabem muito sobre determinado assunto, sei lá, sobre escatologia, sobre igreja, né? Não, essas pessoas vão saber que eu tô falando coisas de principiante, e daí eu não tô falando para elas, entende? Então talvez você, na verdade todo mundo tem alguma coisa para ensinar. Só não tenta ensinar o que você não sabe, o que você sabe pouco. Ou que você não tem experiência. Não é nem a respeito de conhecimento racional, cognitivo. É adquirir experiência em determinado assunto e conseguir partilhar de sabedoria. Então a situação é a seguinte. Ser burro por ser burro, você vai ser de alguma maneira. Eu vou ser de alguma maneira. Em alguma área. De verdade. Tem um criador de conteúdo que o Marco me indicou, Arthur Miller, que ele é um criador de conteúdo sobre criar conteúdo. Cara, ele é muito legal. E ele falou num vídeo, né, a respeito dessas diferenças de inteligências, que existem, e que não é sobre uma formação acadêmica, não é sobre um conhecimento técnico, no sentido de... Porque ele fala que, eu não vou saber falar exatamente, mas existe um tipo de arquitetura de canoas que são feitos que é de uma inteligência absurda, só com inteligência prática ali, uma inteligência manual, não é uma inteligência acadêmica, que é estudado por universidades lá na Europa. Eu não lembro se são de povos originários da América do Sul ou das Américas, eu não lembro, mas são estudados em universidades da Europa, ou seja, um tipo muito específico de inteligência, que não é uma inteligência acadêmica. Então não estou falando de inteligência acadêmica aqui simplesmente, mas eu queria te incentivar a você, de alguma forma, perseguir a sabedoria. Porque às vezes a sabedoria está te perseguindo, só que você tem sido mais rápido, entende? Às vezes a inteligência está no seu sangue, mas não está circulando, entendeu? Mas assim, eu queria te incentivar. Persiga a sabedoria, cara. Estude. Não, tenha uma santa indignação contra a sua própria ignorância. Mas não faça isso de forma a, junto com o entendimento, junto com a inteligência, ser arrogante. Porque a sabedoria, a perseguição da sabedoria, ela precisa pressupor um crescimento em humildade. Porque senão não adianta de nada. Você vai ser um inteligente cognitivo e um burro relacional. E acompanhar esse canal aqui é uma coisa, sei lá, pode contribuir para você nisso. Nem que seja para você olhar para mim e falar assim, meu Deus, eu não quero ser burro assim, então eu vou correr atrás. Saia do pico da ignorância, para de falar com muita confiança a respeito de coisas que você não sabe. Vem para o vale da humildade. E quando você tiver algum conhecimento a respeito das coisas, compartilhe isso com humildade. Compartilhe de uma forma que possa realmente fazer diferença na vida de alguém. Como eu disse, esse canal aqui pode ser um bom meio para você começar a fazer isso. Então, deixe seu like aqui, se inscreve nesse canal. Quando você dá like, você ajuda esse conteúdo a chegar para mais pessoas, se você achou legal, se gerou alguma reflexão, esse maravilhoso Alecast agora no YouTube. Então você compartilha, você curte, você se inscreve nesse canal, porque a gente vai compartilhar de muito mais conteúdo por aqui. Beleza? Espero que você tenha gostado desse Alecast agora em vídeo. Se você está me ouvindo apenas pelo Spotify também e continua no modo raiz, eu amo você. É nóis!